Imagina terminar o dia não com a cabeça cheia de preocupação, mas com a sensação de que, mesmo em silêncio, a sua vida está se alinhando com algo maior. A maioria das pessoas deita na cama revivendo problemas, discutindo mentalmente conversas, alimentando medos. E é justamente nesse horário, à noite, que a sua mente está mais aberta para receber qualquer coisa que você coloca dentro dela, seja ansiedade ou poder. O que eu quero te propor hoje é simples. Antes de dormir, em vez de entrar no automático, você vai usar poucos minutos para falar 7 frases que podem mudar completamente a forma como você se enxerga, como lida com os desafios e como constrói o seu futuro. Não é mágica, é programação mental consciente, inspirada nos princípios de Napoleon Hill, um dos maiores nomes da história do desenvolvimento pessoal. Se você sentir que esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de mensagem ainda importa e te garante que você não vai perder os próximos vídeos. Primeira frase: eu sou o único responsável pelo meu futuro e a partir de hoje escolho pensar como um vencedor. Agora, deixa isso entrar de verdade. Quando você assume que é o único responsável pelo seu futuro, você para de terceirizar culpa. Você para de dizer, não dá por causa do governo, não dá por causa da minha família, não dá por causa da minha história. Você começa a olhar para a sua própria mente como a sua principal ferramenta de construção. Pensar como um vencedor não significa nunca ter medo, nunca duvidar, nunca errar. Significa escolher conscientemente qual história você vai alimentar dentro da sua cabeça. Um perdedor pode ter talento, pode ter oportunidade, mas passa os dias repetindo para si mesmo que não é capaz, que não é digno, que já é tarde demais. Um vencedor, mesmo cheio de limitações, começa dizendo, eu posso aprender, eu posso melhorar, eu posso levantar depois de cair. Quando você repete essa frase à noite antes de dormir, você está mandando um comando claro para o seu subconsciente. Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu sou o autor da minha história. E isso muda o jeito que você acorda no dia seguinte. Você começa a tomar decisões diferentes, a reagir de outra forma, a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas porque a sua mente estava ocupada demais reclamando. Então, antes de continuar para a próxima frase, repete mentalmente com calma, como se estivesse assinando um compromisso com você mesmo. Eu sou o único responsável pelo meu futuro e, a partir de hoje, escolho pensar como um vencedor. Sente o peso dessa decisão. Não é só uma frase bonita. É uma linha traçada entre o velho jeito de pensar e o novo padrão que você está construindo a partir de agora. Segunda frase: cada desafio que eu enfrentei hoje está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. Talvez o seu dia não tenha sido fácil. Talvez você tenha ouvido um não que doeu, tenha se frustrado, se sentido cansado, incompreendido. O que a maioria faz? Reclama, se vitimiza e carrega esse peso para o dia seguinte. Aqui você faz outra escolha. Em vez de olhar para o desafio como castigo, você olha como construção. Como se cada situação difícil estivesse moldando algo em você. Mais maturidade, mais foco, mais inteligência emocional, mais preparo para aquilo que você diz que quer viver. Quando você diz, está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade, você está ressignificando o dia. Você pega o que parecia perda e transforma em treino. E isso muda tudo, porque um desafio que vira treino não te paralisa. Ele te prepara. Antes de dormir, essa frase tira o peso do "hoje foi horrível" e coloca no lugar a sensação de "talvez eu não tenha gostado de tudo que aconteceu, mas eu me recuso a desperdiçar essa experiência. Eu vou usar isso a meu favor." Então agora, com calma, repete por dentro: cada desafio que eu enfrentei hoje está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. E deixa a sua mente revisitar o dia não mais como um filme de frustração, mas como um treino silencioso para a pessoa que você está se tornando. Terceira frase: a minha mente é um imã para ideias,
pessoas e oportunidades que me aproximam dos meus objetivos. Percebe uma coisa: você já está atraindo situações o tempo todo, mas se a sua mente está condicionada ao medo, à escassez, à autossabotagem, é isso que você reforça. Quando você começa a afirmar todas as noites que a sua mente é um ímã para aquilo que te aproxima dos seus objetivos, você está afinando a sua atenção. De repente, algo que antes passava batido, agora chama a sua atenção. Um contato que você ignoraria, você passa a valorizar. Uma ideia que você empurraria para depois, você passa a anotar e considerar. Isso não é só atrair para fora. É principalmente despertar por dentro uma postura mais atenta, mais alinhada com aquilo que você diz que quer. Ao repetir essa frase antes de dormir, você está dizendo para o seu subconsciente: trabalha comigo, me mostra caminhos, me conecta com quem eu preciso conhecer, me ajuda a perceber o que eu ainda não estou vendo. Agora, repete com intenção: a minha mente é um ímã para ideias, pessoas e oportunidades que me aproximam dos meus objetivos. Sente como essa frase abre espaço para o novo. É quase como se você desse permissão para a vida te surpreender de formas que hoje você ainda não consegue imaginar. Quarta frase: eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. É aqui que muitas pessoas desistem. Elas até têm um desejo, até sentem um chamado, mas querem enxergar o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. Como isso não acontece, elas param. E paradas concluem que não era para ser. Quando você afirma que acredita na sua capacidade, mesmo sem ver o caminho, você honra um princípio simples: o caminho se revela em movimento. Você não precisa saber exatamente como tudo vai acontecer. Você precisa saber quem você escolhe ser enquanto isso não acontece. E essa pessoa é alguém que acredita em si, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. À noite, essa frase acalma a ansiedade do como e fortalece a confiança no quem. Ela tira você da dúvida constante e te coloca numa base mais firme. Eu talvez ainda não tenha todas as respostas, mas eu tenho disposição para continuar. Repete internamente, com calma: eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. Deixa essa fé em você mesmo ocupar o lugar da dúvida excessiva. Você não precisa acordar amanhã com tudo resolvido, mas pode acordar com a certeza de que você não vai mais se abandonar. Quinta frase: todos os dias eu avanço, nem que seja um passo, na direção do meu propósito de vida. Essa frase quebra uma das maiores armadilhas mentais. A ideia de que, se você não faz algo gigante, não vale a pena. É esse pensamento que faz muita gente desistir, procrastinar e se sentir sempre atrasada em relação aos outros. Quando você afirma, à noite, que todos os dias avança, nem que seja um passo, você começa a respeitar o poder do movimento contínuo. Um passo parece pouco hoje, mas 100 passos, 1000 passos ao longo do tempo constroem uma realidade completamente diferente. Essa frase também te tira da comparação. Em vez de se medir pelo que os outros estão fazendo, você passa a olhar para o que você está fazendo em relação a ontem. Você passa a valorizar consistência mais do que intensidade. Antes de dormir, isso traz paz. Você não precisa terminar o dia se sentindo um fracasso porque não fez tudo. Você termina o dia consciente de que fez algo, de que de algum modo honrou o seu propósito, mesmo que em algo pequeno. Agora repete por dentro, com calma: todos os dias eu avanço, nem que seja um passo, na direção do meu propósito de vida. Sente como essa frase tira o peso da pressa e coloca foco no compromisso. Você deixa de cobrar perfeição e começa a exigir de si apenas uma coisa: não parar. Sexta frase: eu libero agora todo medo, culpa e preocupação, e escolho descansar em confiança e gratidão. Essa é a frase que limpa o terreno antes de você dormir, porque não adianta programar a mente para o sucesso se você vai para a cama agarrado ao medo, à culpa e à preocupação. Medo
do que pode acontecer. Culpa pelo que já aconteceu. Preocupação com aquilo que talvez nem venha a acontecer. Quando você afirma que libera isso, você não está dizendo que esses sentimentos nunca mais vão aparecer. Você está dizendo que, pelo menos neste momento, você não vai dar para eles a última palavra do seu dia. Ao escolher descansar em confiança, você admite algo importante. Tem coisas que não estão mais nas suas mãos agora. Tem conversas que não podem mais ser desfeitas hoje. Tem decisões que só podem ser tomadas amanhã. E ao escolher descansar em gratidão, você direciona a mente para o que existe de bom, mesmo em meio ao caos. Talvez seja uma pessoa, uma oportunidade, uma lição, um simples fato de estar vivo. Repete internamente, com intenção verdadeira. Eu libero agora todo medo, culpa e preocupação e escolho descansar em confiança e gratidão. Imagina essas palavras como se fossem uma chave, fechando a porta do excesso de pensamento e abrindo a porta de uma noite mais leve, mais profunda, mais restauradora. 7ª frase. Enquanto eu durmo, minha mente trabalha a meu favor, criando soluções, clareza e novas oportunidades para amanhã. Aqui você coloca o seu subconsciente para trabalhar com você, não contra você. Muita gente deita e passa horas acordada, alimentando o problema. Você, a partir de agora, deita e entrega à sua mente uma tarefa clara: buscar solução. Enquanto você dorme, o seu cérebro continua ativo. É por isso que, às vezes, você acorda com uma ideia, com uma resposta, com uma sensação diferente em relação a algo que parecia travado. Quando você afirma que a sua mente trabalha a seu favor, você cria uma aliança interna. Você para de tratar a sua própria mente como inimiga e começa a ver nela uma parceira que pode te trazer clareza, intuição, criatividade. Antes de apagar a luz, repetir essa frase é como dizer: eu fiz a minha parte hoje. Agora, enquanto eu descanso, algo maior continua agindo dentro de mim. Repete com suavidade: enquanto eu durmo, minha mente trabalha a meu favor, criando soluções, clareza e novas oportunidades para amanhã. Sente a confiança por trás disso. É uma forma de encerrar o dia em paz, sem a sensação de abandono, mas com a consciência de que, mesmo em silêncio, há um trabalho sendo feito dentro de você. Imagina como seria a sua vida se essas frases não fossem só algo que você ouve num vídeo, mas se tornassem uma espécie de código interno que você carrega todos os dias. Quando você começa a repetir isso todas as noites, algo muito importante acontece. Você para de terminar o dia no modo automático. Porque pensa comigo, a maioria das pessoas encerra o dia reclamando, revivendo discussões, se criticando, dizendo para si mesmas coisas como: eu não dou conta, eu sempre erro, minha vida não vai para frente. E o que Napoleon Hill mostrou lá atrás é que aquilo que você repete para a sua mente de forma constante vira verdade emocional para você. Não importa se racionalmente você sabe que não é bem assim. Se emocionalmente você se trata como alguém pequeno, incapaz ou atrasado, é desse lugar que você vai agir. Essas 7 frases são o oposto disso. Elas não são só motivações bonitas. Elas são uma forma de você se reposicionar diante da sua própria história. Vamos recapitular rapidamente o que você já está dizendo para si antes de dormir. Você está assumindo responsabilidade. Eu sou o único responsável pelo meu futuro e, a partir de hoje, escolho pensar como um vencedor. Você está ressignificando os problemas. Cada desafio que eu enfrentei hoje está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. Você está afinando sua atenção para o que importa. A minha mente é um ímã para ideias, pessoas e oportunidades que me aproximam dos meus objetivos. Você está fortalecendo sua fé em si mesmo, mesmo no escuro. Eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. Você está valorizando o progresso, não a perfeição. Todos os dias, eu avanço, nem que seja um passo, na direção do meu propósito de vida. Você está limpando o excesso emocional antes de dormir. Eu libero agora todo medo, culpa e preocupação
e escolho descansar em confiança e gratidão. E você está colocando o seu subconsciente para trabalhar a seu favor. Enquanto eu durmo, minha mente trabalha a meu favor, criando soluções, clareza e novas oportunidades para amanhã. Percebe que, se você realmente se permitir entrar nessas frases, sua relação com você mesmo começa a mudar? Agora, eu quero aprofundar um pouco o que está por trás disso, para você entender por que isso funciona e não tratar como mais um ritualzinho da moda. Napoleon Hill falou muito sobre 3 coisas: pensamento dominante, autossugestão e fé aplicada. Primeiro, pensamento dominante. Não é o que você pensa de vez em quando que constrói sua vida. É aquilo que se torna repetitivo, constante, insistente dentro da sua mente. Se todo dia o seu pensamento dominante é: eu não tenho sorte, minha vida é difícil, não adianta tentar. Essas frases, aos poucos, vão moldando sua postura. Você passa a tentar menos, se arriscar menos, recuar mais rápido, desistir mais cedo. Quando você decide conscientemente repetir frases como essas à noite, você está plantando deliberadamente novos pensamentos dominantes. Você está propondo para sua mente uma nova narrativa. Eu posso aprender. Eu posso crescer. Eu posso transformar o que hoje parece limite. Segundo, autossugestão. Autossugestão é o ato de você se sugerir, com palavras e imagens, aquilo que você quer que a sua mente aceite como verdade. O que a maioria das pessoas não percebe é que elas já praticam autossugestão, só que contra si mesmas. Cada vez que você diz: eu sou ansioso, eu sou desorganizado, eu sou assim mesmo, você está reforçando uma identidade. E por incrível que pareça, o cérebro tende a agir de acordo com a identidade que você repete. Quando você se deita à noite e escolhe, de forma consciente, afirmar que sua mente é um ímã para oportunidades, que cada desafio está te construindo, que você avança um passo por dia, você está usando a autossugestão de maneira inteligente. Você está reeducando a forma como se enxerga. Terceiro, fé aplicada. Não é só acreditar em algo no ar. É acreditar o suficiente para agir de forma diferente. Quando você começa a acreditar de verdade que é responsável pelo seu futuro, você para de esperar que alguém venha te salvar. Quando você acredita que, enquanto dorme, sua mente está trabalhando por você, você passa a descansar com mais confiança, menos desespero. Quando você acredita que cada passo, por menor que seja, tem valor, você passa a construir com mais constância. Agora imagina isso não por um dia, não por uma semana, mas por meses. Você acha mesmo que uma pessoa que todas as noites assume responsabilidade, ressignifica o dia, afina o foco, fortalece a fé, valoriza o progresso, solta o peso e programa a mente para soluções, vai continuar vivendo exatamente do mesmo jeito? É claro que não. Talvez no começo você sinta uma certa resistência interna. Uma voz dizendo: ah, mas isso não é bem assim. Você está forçando a barra. Não adianta falar, sua vida continua igual. E é exatamente aí que está o ponto. Essa voz é o reflexo das antigas programações. É o eco das vezes em que você se acostumou a duvidar de si, a se diminuir, a se criticar. Quando isso aparecer, em vez de discutir com a voz, só observa e continua. Você não precisa sentir que é verdade desde o primeiro dia. Você precisa se comprometer a alimentar com constância uma verdade melhor do que aquela que você vem repete há anos. Com o tempo, você vai notar pequenas mudanças. A forma como você reage quando algo dá errado. Você vai reclamar menos e perguntar mais: o que eu posso aprender aqui? Como isso pode me fortalecer? A forma como você enxerga as oportunidades. Ao invés de se sabotar, você começa a dar um passo, mesmo com medo, porque lá no fundo, você passou a acreditar um pouco mais que é capaz. A forma como você lida com a noite. Ao invés de transformar o travesseiro em lugar de tortura mental, você começa a ver a noite como aliada, como momento de recalibrar a mente e o coração. E uma coisa importante, você não precisa sentir motivação toda noite para isso funcionar. Na verdade, nos dias em que você estiver mais cansado,
mais frustrado, mais sem fé. São exatamente esses os dias em que esse ritual vai ser mais necessário. Tem dias em que a sua mente vai querer puxar você para baixo, lembrar do que faltou, do que você errou, do que não deu certo. E aí é quase como se você dissesse para ela, com firmeza, através dessas frases: eu te ouvi, eu sei que doeu, mas não é essa história que vai ditar meu amanhã. Eu escolho outra narrativa, eu escolho outro foco, eu escolho continuar. Você pode inclusive adaptar essas frases com o tempo, colocar o seu jeito de falar, trazer o nome dos seus objetivos, dos seus sonhos. Por exemplo, enquanto eu durmo, minha mente trabalha a meu favor, criando soluções, clareza e novas oportunidades para crescer no meu negócio, melhorar meus relacionamentos e cuidar da minha saúde. Quanto mais específico, mais seu cérebro entende a direção. Mas se no começo você ainda não tiver clareza total, tudo bem. Você pode começar exatamente com essas frases como estão, deixando que, com o tempo, novas palavras surjam naturalmente. O mais importante aqui não é decorar perfeitamente, é criar um momento diário de alinhamento entre você e você mesmo. Um momento em que, mesmo que ninguém esteja vendo, você escolhe se tratar com respeito, com responsabilidade e com esperança. E aqui entra um detalhe essencial. Não basta só falar no automático. Enquanto você diz cada frase, tenta por alguns instantes sentir o que ela carrega. Quando você diz que é responsável pelo seu futuro, sente o peso e a liberdade disso. Quando você diz que cada desafio está te fortalecendo, revisita o seu dia por alguns segundos e enxerga onde você cresceu. Quando você diz que solta medo e preocupação, se permite, de verdade, relaxar um pouco mais o corpo, soltar o maxilar, respirar mais fundo. É a combinação de palavra plus intenção, plus repetição, que cria transformação. Você pode fazer esse ritual em voz alta, se puder, ou só mentalmente, se estiver em um ambiente compartilhado. Pode estar deitado, com a luz apagada, ou sentado na cama por alguns minutos, antes de se deitar. O formato ideal é aquele que você consegue manter. O que não muda é a essência. Todas as noites, você escolhe qual será a última mensagem que sua mente vai receber antes de entrar no sono. E a partir de hoje, essa mensagem não é mais o caos. É direção, é fortalecimento, é construção. Se esse tipo de conteúdo está fazendo diferença para você, lembra de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas que, assim como você, estão cansadas de terminar o dia se sentindo pequenas e querem começar a construir uma mente mais forte, mais clara e mais alinhada com o que realmente desejam viver. Imagina, por exemplo, como essas frases começam a mexer diretamente com a sua relação com o dinheiro. Pensa em alguém que todos os dias vive repetindo: dinheiro é difícil, eu nunca consigo, isso não é para mim. Essa pessoa pode até trabalhar muito, pode até ser honesta, dedicada, mas por dentro carrega uma identidade de escassez. Ela se sabota sem perceber, tem medo de cobrar o preço justo, tem medo de se expor, tem medo de tentar algo novo. Porque lá no fundo, acredita que não é alguém que prospera. Agora imagina essa mesma pessoa antes de dormir, repetindo consistentemente: cada desafio que eu enfrentei hoje está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. A minha mente é um ímã para ideias, pessoas e oportunidades que me aproximam dos meus objetivos. Com o tempo, isso começa a gerar pequenas mudanças de atitude. Ela passa a ver um problema financeiro não só como peso, mas como convite para organizar melhor, estudar mais, buscar novas fontes de renda. Ela começa a prestar atenção em conversas, em cursos, em parcerias que antes ignoraria. Ela começa a se permitir pensar: por que não eu? Por que não agora? O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Percebe? A frase não coloca dinheiro na sua conta do nada, mas muda a postura com que você entra no jogo. Agora traz isso para relacionamentos.
Quantas pessoas terminam o dia se chamando por dentro de difícil, complicada, não merecedora de amor? Elas reforçam o tempo todo imagens como eu sempre estrago tudo, ninguém fica comigo, eu não sou suficiente. Quando você começa a encerrar o dia afirmando eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. Todos os dias eu avanço, nem que seja um passo, na direção do meu propósito de vida. Isso também vale para o jeito como você se relaciona. Você passa a enxergar que pode sim aprender a se comunicar melhor, impor limites, se posicionar com mais respeito por si mesmo. Você ressignifica conflitos. Em vez de pensar, eu sou um problema, você começa a pensar, eu estou em construção. E quem se vê em construção tem bem mais paciência consigo e com os outros. Agora, olha para a autoconfiança. Autoconfiança não nasce de repente como um milagre. Ela é construída aos poucos, a partir da forma como você se trata todas as vezes em que erra. Acerta, cai, levanta. Se à noite você reforça culpa, medo e preocupação, você alimenta uma mente tensa, desconfiada de si mesma. Se em vez disso, você termina o dia dizendo, eu libero agora todo medo, culpa e preocupação e escolho descansar em confiança e gratidão. Você está treinando algo raro, a capacidade de se perdoar, de se acolher, de se permitir recomeçar. Uma pessoa que consegue dizer eu libero antes de dormir não é alguém que ignora os próprios erros. É alguém que reconhece o erro, mas decide não carregar o peso dele para sempre. É alguém que aprende, ajusta a rota e descansa. E no dia seguinte, levanta um pouco mais leve, com mais espaço interno para tentar de novo. Agora presta atenção em como essas frases também mexem com a sua energia de ação. Quando você diz todos os dias eu avanço, nem que seja um passo, na direção do meu propósito de vida, você está bloqueando a desculpa do ou é tudo ou não faço nada. Tem dia que o seu passo vai ser enorme. Você fecha um contrato, toma uma decisão importante, dá um basta em algo que estava te fazendo mal. Mas vai ter dia em que o seu passo vai ser bem menor. Estudar por 20 minutos, mandar uma mensagem que estava adiando, organizar uma parte da sua vida, cuidar um pouco melhor de si mesma. E é exatamente aí que esse tipo de frase faz diferença. Porque sem essa mentalidade, você olha para o dia e pensa, hoje eu não fiz nada demais. Com essa mentalidade, você olha para o mesmo dia e pensa, talvez eu não tenha feito tudo, mas eu fiz alguma coisa. E isso me manteve em movimento. Essa mudança é profunda, porque a sensação de estar parado é uma das que mais destrói a autoestima. Quando você começa a reconhecer seus próprios passos, por menores que pareçam, você começa a recuperar respeito por si mesmo. Agora, pensa no impacto de afirmar, todas as noites. Enquanto eu durmo, minha mente trabalha a meu favor, criando soluções, clareza e novas oportunidades para amanhã. Em termos práticos, o que isso pode significar? Pode significar acordar com uma ideia que você não tinha antes. Pode significar lembrar de alguém com quem você deveria falar. Pode significar enxergar com mais clareza que algo que você está insistindo já não faz mais sentido e que é hora de liberar espaço para o novo. Mas, mais profundamente, significa você deixar de entrar na noite em guerra consigo. Ao invés de transformar o travesseiro em um tribunal, onde você se julga sem parar, você transforma a noite em uma espécie de laboratório silencioso, onde sua mente reorganiza, integra, processa. É como se você dissesse para si, eu fiz o que eu pude hoje. Talvez não tenha sido perfeito, mas foi o melhor que consegui com o que eu tinha. Agora eu descanso, e enquanto eu descanso, algo continua trabalhando dentro de mim. Isso tira você de um lugar de desespero constante e te coloca em um lugar de parceria com a própria mente. E repara como todas essas frases juntas criam um ciclo. Você começa assumindo responsabilidade. Você olha para os desafios como construção, não castigo. Você afina o foco para ideias, pessoas
e oportunidades alinhadas. Você reforça a fé em si mesmo, mesmo sem ver tudo claro. Você valoriza cada passo, em vez de se punir pelo que não fez. Você solta o peso emocional desnecessário. E, por fim, você entrega o seu sono a um propósito: permitir que a sua mente continue criando a seu favor. Isso é exatamente o tipo de mentalidade que separa quem vive apenas reagindo daquilo que acontece, de quem começa a criar, de dentro para fora, a realidade que deseja. E tem um detalhe importante aqui. Essas frases não são feitas para combinar com o seu humor. Elas são feitas para alinhar o seu humor com aquilo que você quer construir. Vai ter noite em que você vai repetir: eu sou o único responsável pelo meu futuro e a partir de hoje escolho pensar como um vencedor. E por dentro vai se sentir o oposto disso. Vai ter noite em que você vai dizer: eu libero agora todo medo, culpa e preocupação. E vai sentir que o medo continua ali, firme. E tudo bem. O objetivo não é clicar um botão e apagar tudo na hora. O objetivo é, pouco a pouco, enfraquecer os velhos padrões e fortalecer os novos. Pensa como se fosse academia. Você não fica forte no primeiro treino. Você fica forte porque mesmo nos dias de preguiça, você aparece. Mesmo nos dias em que o treino não rende tanto, você está lá. Com a mente é a mesma coisa. Repetir essas frases é o seu treino mental diário. É o momento em que você aparece por você, mesmo quando não está com vontade, mesmo quando a vida está pesando. E com o tempo, você vai notar algo muito sutil, mas poderoso. Você vai começar a se surpreender com suas próprias reações. Situações que antes te derrubariam por dias, agora te derrubam por algumas horas. Críticas que antes te paralisavam, agora te incomodam, mas não te congelam. Problemas que antes te faziam pensar: por que isso sempre acontece comigo? Agora começam a te provocar uma pergunta diferente. O que isso está tentando me ensinar? Como eu posso crescer com isso? Esse é o tipo de transformação que não é barulhenta, não é dramática, não vira filme de superação, mas é o tipo de transformação que muda de verdade a forma como você vive o seu dia a dia. E tudo começa com alguns minutos, à noite, antes de dormir. Se essas ideias estão fazendo sentido para você até aqui, lembra de deixar o like e se inscrever no canal. Isso fortalece essa mensagem, ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas e ainda garante que você continue recebendo conteúdos que alimentam a sua mente e não só o seu cansaço. Imagina isso agora como algo aplicado mesmo, não só bonito de ouvir. Porque uma coisa é você pensar: legal, frases poderosas. Outra coisa é transformar isso em parte da sua rotina, a ponto de virar algo natural, quase automático. Vamos falar de como trazer essas 7 frases para a prática da sua noite de um jeito realista. Primeiro ponto: ambiente. Não precisa ser nada perfeito. Você não precisa de vela aromática, incenso, trilha sonora específica. Se quiser, ótimo. Mas o essencial é outra coisa. É você criar um microespaço de respeito por esse momento. Pode ser assim: você já está na cama. Apaga a luz, ou deixa só uma luz suave. Larga o celular por alguns minutos, ou se for usar o celular, que seja só para ouvir o áudio ou ler as frases, não para rolar a timeline. A ideia é simples. Seu cérebro precisa entender que agora é outro modo. Sai do modo correria, entra no modo construção interna. Segundo ponto: posição. Você pode deitar de costas, de lado, como for mais confortável. Ou pode sentar na beira da cama por 2 minutos, fazer o ritual e só depois se deitar. O que manda aqui não é a posição perfeita. É a sua presença. É você escolher não fazer isso correndo, como se fosse uma obrigação a mais da lista. É você encarar como um momento de encontro consigo. Terceiro ponto: ritmo. Não adianta disparar as frases uma atrás da outra, como se estivesse lendo propaganda rápida. O poder está na combinação de palavra plus, pausa plus, sentimento. Por exemplo, você diz por dentro ou em voz baixa: eu sou o único responsável pelo meu futuro e a partir de hoje escolho pensar como um vencedor. E não emenda na próxima na mesma hora.
Você deixa um espaço, uns segundos de silêncio em que você realmente deixa a frase bater. Nesse espaço você pode lembrar de uma situação recente em que você culpou alguém ou algo. Perceber como seria diferente se naquela situação, em vez de só culpar, você tivesse se perguntado: o que está nas minhas mãos aqui? Essa pequena reflexão é o que transforma a frase em semente e não só em som. Depois você segue: cada desafio que eu enfrentei hoje está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. De novo, pausa. Deixa o seu dia passar na sua mente, como se você estivesse olhando de cima. Repara, onde você foi testado hoje? Em que momento você poderia dizer: não foi fácil, mas isso está me deixando mais forte? Mesmo que tenha sido algo pequeno, um incômodo no trabalho, um bate-boca que você evitou, uma vontade de desistir que você venceu. Quarto ponto: constância. Você não precisa fazer isso por meia hora. Você só precisa fazer todos os dias. 5 minutos bem feitos, todas as noites, valem mais do que um dia só de 40 minutos empolgado e depois nunca mais. Então pode ser assim. Nos primeiros dias você lê ou escuta as frases. Depois de uma semana, você já vai ter decorado boa parte delas. Mais para a frente, você talvez nem precise repeti-las exatamente iguais, mas vai manter a mesma essência. O que não pode se perder é o espírito. Responsabilidade, ressignificação, foco, fé em si, progresso, liberação, parceria com o subconsciente. Quinto ponto: lidando com resistência. Vai ter noite em que você vai estar irritado, sem paciência, querendo pular tudo. Vai ter noite em que a sua cabeça vai gritar: isso não está adiantando nada. Olha a sua vida, nada mudou. Nessas noites, o ritual é ainda mais importante, porque é justamente aí que você está mexendo em estruturas antigas. Você não discute com a voz, você ouve e continua. Como se dissesse: eu sei que você está acostumada a outro tipo de conversa interna, mas a partir de hoje, é isso que eu vou te oferecer antes de dormir. Você, querendo ou não, eu vou alimentar algo melhor. E pouco a pouco, essa voz vai perdendo força. Ela não some da noite para o dia, mas ela deixa de mandar em você. Sexto ponto: integrando com o dia seguinte. Uma coisa poderosa que você pode fazer é, ao longo do dia, lembrar de trechos dessas frases quando algo acontecer. Por exemplo, você enfrenta um problema no trabalho. Na hora você pode mentalmente lembrar: cada desafio que eu enfrento está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. Não é só à noite. Você traz o código para o momento. Você se pega pensando que nada dá certo para você. Você pode cortar esse pensamento com: a minha mente é um ímã para ideias, pessoas e oportunidades que me aproximam dos meus objetivos. E aí se perguntar: o que eu posso fazer agora para agir como alguém que acredita nisso? Você se sente travado, sem saber o próximo passo. Você recupera: eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. E decide conscientemente dar um passo pequeno, qualquer um, mas um passo. Dessa forma, as frases saem do campo do ritual noturno e entram no campo da identidade, de quem você é, da forma como você passa a se tratar. Sétimo ponto: intensidade emocional. Não precisa exagerar, dramatizar, fazer cena, mas, na medida do possível, tenta envolver um pouco de emoção. Se uma frase te tocar mais, fica nela por mais tempo. Se naquele dia você estiver mais mexido com desafios, aprofunda mais na segunda frase. Se for um dia de muita preocupação, mergulha mais na sexta. O roteiro não precisa ser rígido, ele é um trilho, mas quem dirige o trem é você. Com o tempo, esse hábito vira uma âncora. Você vai associar a noite não mais com ansiedade, rolar de um lado para o outro, revisando problemas, mas com um momento em que você zera o dia, organiza por dentro o que precisa ser organizado e se reconecta com a pessoa que você está se tornando. E o mais interessante, isso não depende de ninguém. Não depende de elogio, de reconhecimento externo, de aprovação.
É um pacto silencioso entre você e você mesmo. Se você está disposto a levar isso a sério, a não tratar como só mais um vídeo, esse ritual pode, de fato, marcar o começo de um novo capítulo na sua forma de pensar. Imagina você ouvindo esse mesmo áudio por 30 noites seguidas. No começo, talvez você ouça meio desconfiada, meio distante, como se fosse só mais um conteúdo entre tantos. Na quinta noite, algumas frases começam a soar familiares. Na 10ª, você já sabe o que vem e começa a repetir mentalmente junto. Na 20ª, você percebe que no meio de um problema, durante o dia, uma dessas frases vem sozinha à sua mente. Na 30ª, você não está mais simplesmente ouvindo, você já incorporou parte desse jeito de pensar. É isso que a gente está construindo aqui. Não é um vídeo para te animar por um dia. É um código para você regravar aos poucos na sua mente. E o mais interessante, esse código não é positivo e ingênuo. Ele não nega a dor, não nega os problemas. Ele apenas escolhe dar um novo significado para eles. Por exemplo, quando você diz: cada desafio que eu enfrentei hoje está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. Você não está dizendo que gostou do que aconteceu. Você não está dizendo que foi fácil. Você está dizendo: já que eu tive que passar por isso, eu não vou desperdiçar essa dor. Eu vou usar isso para crescer. Esse é o tipo de mentalidade que Napoleon Hill chamava de semear benefício dentro da adversidade. Não é fingir que o problema é bom, é extrair algo bom de dentro dele. Agora, olha para outra frase. A minha mente é um ímã para ideias, pessoas e oportunidades que me aproximam dos meus objetivos. Aqui você está treinando um novo tipo de atenção. Quando você se acostuma a pensar em termos de problema, o seu cérebro passa o dia escaneando tudo o que pode dar errado. Ele se apaixona pelo perigo, pela ameaça, pelas falhas. Quando você começa a repetir que a sua mente é um ímã para oportunidades, você convida o seu cérebro a fazer outra coisa, buscar brechas, portas, caminhos, contatos, inspirações. E isso tem impacto direto na forma como você se posiciona no mundo. Uma pessoa que carrega essa frase dentro de si passa a olhar para pessoas com curiosidade, não com inveja. Ouvir algo novo e pensar: o que eu posso aprender com isso, em vez de isso não é para mim. Perceber sincronicidades, coincidências significativas, convites da vida para dar um passo diferente. Tudo porque ela começou a treinar o olhar. Agora volta na frase: eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. Essa talvez seja uma das mais difíceis para muitas pessoas. Porque a verdade é que, na prática, quase ninguém vê o caminho completo. A gente vê quando muito o próximo passo. Então, quando você diz isso toda noite, você está, na verdade, assumindo um compromisso com a sua própria coragem. Você está decidindo caminhar mesmo sem garantias. E isso muda completamente o peso que você coloca sobre resultados imediatos. Em vez de pensar: se não der certo de primeira é porque não é para mim, você começa a pensar: se não deu certo agora, ainda é parte do caminho. Eu ajusto e continuo. Essa atitude, no longo prazo, é o que separa quem realiza de quem só sonha. Agora, traz tudo isso para a cena que realmente importa. Você, à noite, cansada, deitada, com a cabeça cheia. Talvez o seu dia tenha sido assim. Você tentou fazer o melhor que podia. Errou em algumas coisas, se irritou em outras, se sentiu sozinho em vários momentos. Talvez tenha tido vontade de chorar e engoliu. Talvez tenha sentido um orgulho de algo que fez, mas logo em seguida se cobrou por outra coisa que faltou. É aí que esse ritual entra. Não como uma obrigação a mais, mas como um respiro. Você se deita, respira mais fundo uma ou duas vezes e decide: antes de entregar esse dia para o sono, eu vou reposicionar a forma como eu falo comigo. E começa: eu sou o único responsável pelo meu futuro e a partir de hoje escolho pensar como um vencedor. Você lembra só por um instante que ninguém vai viver a sua vida por você e que isso dói, mas também te devolve poder. Depois, cada desafio que eu enfrentei hoje
está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. Você olha para trás e, em vez de só ver cansaço, começa a ver musculatura emocional sendo criada. Em seguida, a minha mente é um ímã para ideias, pessoas e oportunidades que me aproximam dos meus objetivos. Você autoriza a si mesma a acreditar que não está condenada a repetir o mesmo ciclo para sempre, que existem possibilidades que você ainda não enxergou, que a sua mente não nasceu para ser depósito de preocupação, mas ferramenta de criação. Depois, eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. Você baixa um pouco a guarda e admite: eu não sei como tudo vai acontecer, mas eu posso hoje escolher não abandonar meus sonhos só porque ainda não sei o caminho. Você segue. Todos os dias eu avanço, nem que seja um passo, na direção do meu propósito de vida. E lembra de algo que fez hoje, por menor que seja, que representa um passo. Talvez ninguém tenha visto, talvez ninguém tenha elogiado, mas você sabe, e você se reconhe. Então, eu libero agora todo medo, culpa e preocupação, e escolho descansar em confiança e gratidão. Talvez nessa hora você sinta vontade de chorar um pouco, porque é a primeira vez no dia em que você realmente se permite soltar um pouco do peso. E por fim, enquanto eu durmo, minha mente trabalha a meu favor, criando soluções, clareza e novas oportunidades para amanhã. Você entrega o dia. Não porque ele foi perfeito, mas porque ele foi vivido, e decide que não vai torturar a si mesmo durante a noite inteira. Percebe como, cena a cena, isso vai reconstruindo a forma como você se enxerga? Você deixa de ser apenas alguém tentando sobreviver e começa a se perceber como alguém que está, conscientemente, se fortalecendo por dentro. Ao longo do roteiro, você pode ir reforçando esse ponto algumas vezes. Você não é o que fez de errado hoje. Você é o que decide fazer com isso daqui para frente. Você não é o que te disseram que você era. Você é o que você todos os dias escolhe dizer para si mesma. E a partir de hoje, todas as noites, essas são as palavras que você escolhe colocar dentro de você. E segue com as frases. Essa repetição intencional, esse vai e volta entre a afirmação e a explicação, faz com que o vídeo fique longo, profundo e perfeito para ser ouvido inteiro, de olhos fechados, como um ritual. Ao mesmo tempo, ele funciona mesmo que a pessoa adormeça no meio. Porque a última coisa que ela ouviu, antes de cair no sono, foram palavras de responsabilidade, de força, de confiança, de avanço, de liberação e de parceria com a mente. Talvez você esteja deitada agora, com o corpo cansado, mas com a mente acelerada, pensando no que fez, no que deixou de fazer, no que poderia ter sido diferente. Talvez tenha coisas que você gostaria de ter dito hoje e não disse. Coisas que você prometeu a si mesma que faria e acabou adiando de novo. Ou talvez tenha sido um dia bom, mas ainda assim você sente aquele vazio estranho, como se sempre estivesse devendo algo para alguém, ou para você mesma. Respira fundo, uma vez, só uma. Solta o ar devagar. A partir de agora, esses próximos minutos são só seus. Não é para você resolver tudo, é para você se reposicionar aqui dentro. Porque antes de dormir, você não vai mais alimentar a sua mente com as mesmas histórias de culpa, medo e insuficiência. A partir de hoje, você vai encerrar o dia lembrando quem você está se tornando. Repete mentalmente comigo: eu sou o único responsável pelo meu futuro e a partir de hoje, escolho pensar como um vencedor. Talvez por muitos anos você tenha se acostumado a apontar para fora. O sistema, a família, o passado, a falta de apoio. E sim, tudo isso pesa, mas nada disso define o seu limite. Quando você assume que é responsável, você não está dizendo que a culpa é toda sua. Você está dizendo que o poder de fazer diferente, de escolher diferente, de reagir diferente, está nas suas mãos. Responsabilidade é você olhar para a própria vida e dizer: eu não controlo tudo, mas o que está nas minhas mãos, eu vou honrar. E isso começa aqui no pensamento.
Pensar como vencedor não é se achar melhor do que ninguém. Não é viver num mundo cor-de-rosa. É simplesmente recusar a ideia de que você nasceu para perder. É acordar todos os dias e se perguntar: o que um vencedor faria com a vida que eu tenho hoje? Com os recursos que eu tenho hoje? Com a história que eu tenho hoje? E pouco a pouco, agir a partir dessa resposta. Agora, olha para o que aconteceu hoje. Talvez tenha tido estresse, cansaço e irritação. Talvez você tenha ouvido um não, passado vergonha, ou se sentido menor em alguma situação. Repete comigo: cada desafio que eu enfrentei hoje está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. Pensa nessa frase como um filtro. Você pega o dia que viveu, passa por esse filtro e pergunta: onde eu fiquei mais forte? Onde eu aprendi a me controlar um pouco mais? Onde eu fui treinado para a vida que eu digo que quero? Às vezes, é na conversa difícil que você teve que segurar uma reação. Às vezes, é naquele imprevisto financeiro que te obriga a olhar de verdade para o dinheiro. Às vezes, é naquele momento de solidão que te empurra a se conhecer um pouco mais, em vez de só se distrair. Se você não olhar para o desafio assim, ele vira só peso. Se você olha assim, ele vira construção. Você não precisa gostar do que aconteceu, mas você pode sim escolher usar o que aconteceu. Agora, presta atenção na direção da sua mente. Repete comigo: a minha mente é um ímã para ideias, pessoas e oportunidades que me aproximam dos meus objetivos. Durante muito tempo, talvez você tenha usado a sua mente como um radar de problema, sempre antecipando o pior cenário, sempre esperando ser rejeitada, esquecida, deixada de lado, sempre se preparando para dar errado. Hoje você começa a treinar outra coisa. Você começa a dizer para a sua mente: eu quero que você procure o que pode dar certo. Eu quero que você note as portas que se abrem, não só as que se fecham. Eu quero que você atraia e reconheça aquilo que me aproxima da vida que eu quero viver. Um convite, uma conversa, um conteúdo, uma pessoa. Qualquer coisa pode ser oportunidade quando a mente está alinhada para isso. Não é mágica, é foco. Quando você passa a acreditar que é um ímã para oportunidades, você também passa a se comportar como alguém que merece essas oportunidades. Você se prepara mais, você observa mais, você se posiciona melhor. Agora olha para os seus sonhos. Talvez no fundo você tenha medo até de chamá-los de sonho, porque parece grande demais, distante demais, ou porque você já tentou uma vez e deu errado. Ainda assim, repete comigo: eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. Você não precisa ver o caminho, você precisa ver o próximo passo. O resto, você constrói caminhando. A maioria das pessoas desiste não porque é incapaz, mas porque não aguenta caminhar sem certeza. Elas querem um contrato assinado com a vida, garantindo o resultado. Mas a vida não funciona assim. A vida funciona mais ou menos desse jeito. Se você estiver disposto a continuar caminhando, mesmo sem garantia, eu vou abrindo o caminho à medida que você anda. Quando você repete essa frase à noite, você está dizendo: eu aceito caminhar sem saber tudo. Eu aceito aprender enquanto faço. Eu aceito ser aprendiz em vez de ficar parado esperando me sentir pronto. Isso é fé aplicada. Fé não de que tudo vai ser fácil, mas de que você vai ser capaz de atravessar o que tiver que atravessar. Agora traz isso para o seu dia a dia mais simples. Repete comigo: todos os dias eu avanço, nem que seja um passo na direção do meu propósito de vida. Talvez você ainda nem tenha clareza total do seu propósito, e está tudo bem. Mas você pode hoje decidir uma coisa: não passar mais dias inteiros vivendo no automático, sem dar um passo consciente na direção de uma vida com mais verdade para você. Um passo pode ser estudar algo que vai te ajudar. Um passo pode ser dizer não para algo que sempre te rouba energia. Pode ser cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua mente. Pode ser se aproximar de pessoas que te elevam em vez de pessoas que te drenam. Propósito não é necessariamente algo grandioso para o mundo inteiro. Às vezes é algo muito simples. Viver alinhado com o que faz sentido para você,
com dignidade, com coragem, com verdade. Quando você termina o dia repetindo que avançou um passo, você tira de si aquela cobrança insana de fazer tudo, resolver tudo, ser tudo. Você se compromete com o que importa, não parar. Agora, chega uma parte essencial desse ritual. Repete comigo. Eu libero agora todo medo, culpa e preocupação e escolho descansar em confiança e gratidão. Você carregou muita coisa hoje. Responsabilidades, pressões, expectativas. Talvez tenha se cobrado por algo que falou. Talvez esteja com medo do que pode acontecer amanhã. Talvez esteja preocupado com alguém, com contas, com prazos, com decisões. Você não vai fingir que isso não existe. Você não precisa se enganar. Mas neste momento, antes de dormir, você escolhe não deixar que isso ocupe tudo dentro de você. Libertar não é apagar. É soltar um pouco o aperto. É olhar para o medo e dizer: eu sei que você está aí, mas hoje eu não vou dormir abraçado com você. É olhar para a culpa e dizer: eu errei sim, mas eu estou disposto a aprender, a reparar, a fazer diferente. Eu não vou me torturar para sempre pelo que já passou. É olhar para a preocupação e dizer: tem coisas que eu posso fazer amanhã, tem coisas que não estão mais nas minhas mãos agora, e eu aceito essa realidade, mesmo que seja difícil. E no lugar disso, você escolhe descansar em confiança. Confiança de que, se você continuar fazendo a sua parte, mesmo pequena, o caminho vai se ajustando. E escolhe descansar em gratidão. Gratidão por estar vivo, por ter chegado até aqui, por ainda ter chance de tentar de novo amanhã. Agora, por fim, repete comigo. Enquanto eu durmo, minha mente trabalha a meu favor, criando soluções, clareza e novas oportunidades para amanhã. Você fez o que conseguia fazer hoje. Agora é hora de deixar que uma parte de você trabalhe em silêncio. Enquanto o seu corpo descansa, o seu cérebro organiza memórias, conecta ideias, elabora emoções. Você pode colocar esse movimento a seu favor. Quando você afirma isso, você está dizendo para a sua mente: eu confio em você. Eu confio que, mesmo agora, no escuro, você pode me ajudar a enxergar melhor o que eu ainda não estou vendo. Talvez amanhã você acorde com uma ideia nova, ou com um pouco mais de coragem, ou simplesmente com um peso a menos no peito, sem saber explicar exatamente por quê. O que importa é que noite após noite você está construindo algo. Você está construindo um jeito novo de terminar o dia, um jeito novo de conversar consigo, um jeito novo de se preparar para o amanhã. Você não controla tudo, mas controla isso, as palavras que você escolhe colocar dentro de você antes de dormir. E a partir de hoje, se você quiser, essas são as palavras que vão te acompanhar toda a noite. Talvez agora você já esteja se acostumando com essas frases. Elas começam a ficar familiares. E é exatamente isso que eu quero, que elas virem parte de você, e não só palavras soltas. Imagina sua noite como ela costuma ser. Você deita. O corpo pede descanso, mas a cabeça não para. Você lembra do que deixou de fazer, do que podia ter feito melhor, do que alguém falou, do que você não falou. Vem cobrança, vem comparação, vem aquela sensação de nunca é suficiente. Agora, imagina outra cena. Você deita. Mas antes de deixar a mente te levar para esse lugar pesado de sempre, você assume o controle. Você decide quais serão os últimos pensamentos que vão entrar na sua cabeça antes de dormir. E aí, você começa. Eu sou o único responsável pelo meu futuro. E a partir de hoje, escolho pensar como um vencedor. Nesse momento, é como se você colocasse um limite. Chega de esperar que alguém venha te salvar. Chega de colocar todo o poder na mão dos outros, da situação, do passado. Você assume por dentro. Eu não controlo tudo, mas o que está nas minhas mãos eu vou pegar. E isso começa pelo que eu penso sobre mim. Você está dizendo para si mesma: eu escolho pensar como alguém que vai construir, não como alguém que vai se destruir. E depois você olha para o seu dia. Talvez tenha sido pesado. Talvez você tenha se sentido sobrecarregada, injustiçada, cansada de repetir as mesmas coisas.
Então você traz a segunda frase. Cada desafio que eu enfrentei hoje está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. Em vez de encerrar o dia pensando, foi tudo em vão, você começa a perguntar, o que esse dia fez crescer em mim? Talvez tenha sido um não que você ouviu e que te ensinou a se posicionar melhor. Talvez tenha sido um atraso, um problema, uma bronca, que te mostrou onde precisa organizar a vida. Talvez tenha sido aquele momento em que você engoliu o choro e mesmo assim continuou. Você não está romantizando a dor. Você está se recusando a desperdiçá-la. Você deixa essa ideia entrar. Se eu tiver que passar pelo desafio, então que ele me fortaleça, que ele me discipline, que ele prepare o terreno da minha prosperidade. E aí você volta os olhos para dentro da sua cabeça. Uma mente que por muito tempo foi usada para se atacar, se comparar, se diminuir. Agora você diz, a minha mente é um ímã para ideias, pessoas e oportunidades que me aproximam dos meus objetivos. Isso é um comando. Você está orientando a sua mente. Chega de só procurar problema. Chega de só enxergar o que falta em mim. A partir de agora, eu quero que você comece a notar tudo o que pode me levar para frente. Uma conversa que pode virar parceria. Um conteúdo que pode virar inspiração. Uma lembrança que pode virar decisão. Você vira para si mesma e silenciosamente decide. Eu não nasci para ser depósito de preocupação. Eu nasci para criar, e a minha mente vai trabalhar a meu favor. E é aí que você toca no ponto mais sensível, os seus sonhos. Porque talvez você já tenha desistido de alguns. Talvez já tenha acreditado que é tarde demais, que não é para você, que na sua idade não dá mais. Mesmo assim, você escolhe repetir. Eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. Você não está dizendo que sabe como. Você está dizendo que não vai mais enterrar o que sente só porque não enxerga todos os passos. Você aceita uma realidade. O caminho não aparece inteiro para ninguém. Ele aparece enquanto você anda. Então, você decide andar. Com medo mesmo. Insegura mesmo. Mas anda. Anda dando um passo. E é esse passo que você honra na frase seguinte. Todos os dias eu avanço, nem que seja um passo, na direção do meu propósito de vida. Você para de se maltratar porque não fez tudo e começa a se reconhecer pelo que conseguiu fazer. Talvez hoje o seu passo tenha sido pequeno. Responder uma mensagem que você vinha evitando. Terminar uma tarefa que enrolou a semana inteira. Fazer uma ligação, estudar meia hora, dizer um não que te protegeu. Você começa a entender. Não é sobre fazer muito em um dia. É sobre não passar mais um dia inteiro desconectada de quem você quer ser. Você não se compara com o ritmo de ninguém. Você compara o seu hoje com o seu ontem. E se hoje você deu um passo a mais, por menor que seja, você já está em processo. E aí vem uma das partes mais importantes de toda a sua noite. Você passou o dia inteiro segurando coisas, preocupações, medos, culpas, pensamentos que voltam sem parar. Agora você solta. Com essa frase, eu libero agora todo medo, culpa e preocupação e escolho descansar em confiança e gratidão. Você não está dizendo que nunca mais vai ter medo. Não está dizendo que nunca mais vai errar. Não está dizendo que nunca mais vai se preocupar. Você está dizendo que agora, neste momento, antes de dormir, você não vai deixar esses sentimentos dominarem tudo. Você olha para o medo e reconhece. Eu sei que você existe, mas eu não vou te dar o controle dessa noite. Você olha para a culpa. Eu errei em algumas coisas, sim, mas eu posso aprender, consertar, pedir perdão, mudar de postura. Eu não vou me destruir para sempre pelo que já passou. Você olha para a preocupação. Tem coisa que eu posso resolver amanhã. Tem coisa que não depende de mim. Hoje eu aceito esse limite. E no lugar desse peso, você escolhe duas coisas: confiança e gratidão. Confiança de que, se você continuar dando seus passos, mesmo pequenos, a vida responde. Gratidão por estar aqui, por ter sobrevivido a dias que você achou que não ia aguentar, por ainda ter a chance de tentar de novo. E então, você entrega a sua noite a algo maior,
Você diz: enquanto eu durmo, minha mente trabalha a meu favor, criando soluções, clareza e novas oportunidades para amanhã. Você trabalhou o dia todo. Você pensou, decidiu, aguentou, empurrou, segurou. Agora, você deixa a parte mais profunda de você trabalhar em silêncio. Enquanto você dorme, a sua mente organiza a bagunça, junta peças, ressignifica cenas, te prepara emocionalmente para o próximo dia. Você escolhe confiar que essa mente não é sua inimiga, ela é sua aliada. E se você der bons comandos antes de dormir, ela vai aos poucos te devolver boas respostas quando você acordar. Ideias, intuições, força, coragem, ou às vezes só um pouco mais de paz. No fundo, esse ritual é isso, um jeito novo de terminar o dia, um jeito novo de falar com você, um jeito novo de se tratar. Todas as noites, você pode continuar alimentando a mesma história de sempre. Eu não consigo, eu não dou conta, minha vida não muda. Ou você pode todas as noites repetir essas 7 verdades até que elas deixem de ser frase e virem identidade. Imagina a sua noite do jeito que ela costuma ser. Você deita, o corpo está cansado, mas a cabeça continua ligada. Vem lembrança do que deu errado, do que podia ter sido melhor, do que ficou pendente, do que alguém falou, do que você não falou. Vem cobrança, comparação, aquela sensação de que sempre falta alguma coisa. A partir de agora, antes de deixar esses pensamentos tomarem conta, você vai assumir o controle. Você vai escolher conscientemente quais são as últimas ideias que entram na sua mente antes de dormir. E começa assim, eu sou o único responsável pelo meu futuro. A partir de hoje, escolho pensar como um vencedor. Essa frase é um corte, um basta silencioso. Chega de entregar a chave da sua vida só para o passado, para a dúvida, para a família, para a falta de chance. Tudo isso influencia, é verdade, mas responsabilidade é outra coisa. É entender que, a partir daqui, você participa ativamente do que vem pela frente. Você não está dizendo que tem culpa de tudo, você está dizendo que tem poder sobre o que faz daqui para frente. Pensar como vencedor não é se achar melhor do que ninguém. É se recusar a viver como se estivesse condenado a perder. É se perguntar, diante da vida que eu tenho hoje, com os recursos que eu tenho hoje, o que um vencedor faria? E aos poucos você começa a agir mais desse lugar. Depois, você olha para o seu dia. Talvez tenha sido puxado. Trabalho, trânsito, pressão, contas, problemas, pessoas difíceis. Talvez você tenha ouvido um não. Tenha sido ignorado, subestimado, criticado. Talvez tenha sentido que fez muito. E mesmo assim, pareceu pouco. É aqui que você solta a segunda frase. Cada desafio que eu enfrentei hoje está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. Em vez de fechar o dia com a sensação de foi tudo um grande desperdício, você muda a pergunta. O que esse dia construiu em mim? Força, quando você continuou mesmo com vontade de largar tudo. Disciplina, quando você fez o que precisava mesmo sem vontade. Prosperidade, quando uma dificuldade te obrigou a pensar diferente, reorganizar, aprender alguma coisa nova. Você não está dizendo que o problema foi bom. Você está se recusando a ser só vítima dele. Se teve que passar, que sirva para moldar alguém mais preparado, mais maduro, mais pronto para o que você quer viver. Aí você volta a atenção para a sua mente. Uma mente que, muitas vezes, passou anos sendo usada para alimentar medo, comparação e preocupação. Agora, você dá um novo comando. A minha mente é um ímã para ideias, pessoas e oportunidades que me aproximam dos meus objetivos. Você começa a educar o seu foco. Em vez de usar a mente só para antecipar tragédia, você passa a usá-la para buscar caminhos. Você dá uma ordem clara. Procura o que me puxa para frente. Procura ideia boa, gente certa. Situações que podem virar porta e não só parede. Uma conversa que você teria ignorado, agora você presta atenção. Um conteúdo que você deixaria passar, agora você considera. Uma chance pequena,
Agora você respeita. Não é mágica, é direção de foco. Quando você acredita que é um ímã para a oportunidade, você também passa a se comportar como alguém que merece essa oportunidade. Se prepara, se movimenta, se apresenta melhor. Depois, você encosta nos seus sonhos. Alguns deles, talvez você tenha enterrado. Talvez você já tenha dito para si mesmo: isso não é para mim. Já passou meu tempo. Eu não tenho mais condição. Mesmo assim, todas as noites, você escolhe repetir: eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. Aqui você faz um pacto consigo. Você não exige mais enxergar tudo para aceitar caminhar. Você entende que ninguém recebe o mapa inteiro. O mapa aparece à medida que você anda. E você começa a trocar a pergunta: será que eu sou capaz? Por quais passos eu consigo dar com o que eu tenho hoje? A fé não fica só no discurso, vira disposição para continuar, mesmo sem garantias. E aí, você traz isso para o dia comum, prático, sem romantizar nada. Você diz: todos os dias eu avanço, nem que seja um passo, na direção do meu propósito de vida. Isso quebra o pensamento radical do ou eu faço muito ou não adianta fazer nada. Tem dia que o passo vai ser grande: fechar um negócio, tomar uma decisão importante, terminar algo que estava empacado há meses. Mas tem dia que o passo vai ser pequeno: estudar meia hora, organizar uma parte da vida, mandar uma mensagem, dizer um não que te protege, cuidar um pouco melhor da sua saúde. E tudo bem. Você não precisa transformar todo dia em um espetáculo. Você precisa se recusar a passar mais um dia inteiro desconectado daquilo que faz sentido para você. Quando você termina o dia lembrando que avançou, nem que seja pouco, você protege sua autoestima. Você para de olhar só para o que faltou e começa a enxergar o que foi feito. Você não se mede mais pela régua dos outros. Você se mede pelo seu próprio progresso. E então chega a parte mais crítica da noite: o peso emocional que você carrega. Durante o dia inteiro, você segurou coisas que ninguém viu. Medo de dar errado, culpa por coisas que já passaram, preocupação com o que ainda nem aconteceu. Agora, antes de dormir, você escolhe soltar um pouco disso e afirma por dentro: eu libero agora todo medo, culpa e preocupação e escolho descansar em confiança e gratidão. Liberar não é apagar. Liberar não é fingir que está tudo bem. Liberar é: eu reconheço que isso existe, mas eu não vou passar a noite abraçado com isso. Você olha para o medo e diz: você não vai decidir a qualidade do meu sono. Olha para a culpa: eu fiz o que fiz com a cabeça que eu tinha na época. Agora eu posso aprender, ajustar, amadurecer. Eu não vou passar o resto da vida me punindo. Olha para a preocupação: tem coisa que eu posso resolver amanhã, tem coisa que eu não controlo. Hoje eu aceito essa diferença. E no lugar disso, você escolhe duas coisas simples, mas poderosas: confiança e gratidão. Confiança de que, se você continuar dando um passo de cada vez, os próximos capítulos não precisam ser iguais aos anteriores. Gratidão por ainda estar aqui, por ter atravessado dias que pareciam impossíveis, por ainda poder recomeçar. E então, você entrega à noite. Você diz para si mesmo: enquanto eu durmo, minha mente trabalha a meu favor, criando soluções, clareza e novas oportunidades para amanhã. Você trabalhou o dia inteiro. Agora você deixa o seu subconsciente trabalhar por você. Enquanto você dorme, o cérebro faz algo que ninguém vê: organiza, conecta, filtra, interpreta. Você escolhe colocar isso do seu lado, não contra você. Você não vai mais deitar repetindo: eu sou um fracasso, nada dá certo, não aguento mais. Você vai deitar repetindo comandos como: eu sou responsável pelo meu futuro, eu estou ficando mais forte, eu sou um ímã para oportunidades, eu acredito na minha capacidade, eu avanço todo dia, eu solto o peso desnecessário, minha mente trabalha a meu favor. No começo, pode parecer estranho, pode parecer forçado, pode até bater aquela voz cínica por dentro dizendo: ah, isso é só frase bonita.
mas essa voz muitas vezes é o eco de anos de costume de se diminuir. Você não precisa calar essa voz na marra. Você só precisa começar a dar mais espaço para uma outra voz. Uma voz que te chama para a responsabilidade, mas também para o respeito consigo. Uma voz que não passa a mão na sua cabeça, mas também não te destrói. Uma voz que diz toda noite antes de você apagar: hoje não foi perfeito, mas foi vivido. Te fortaleceu, te ensinou, te andou um pouco mais. E amanhã você levanta de novo, com essa mesma decisão aqui dentro. Talvez, enquanto você ouve isso agora, ainda tenha uma parte de você desconfiando. Uma parte que pensa: tá, eu repito essas frases, mas será que isso realmente muda alguma coisa? Essa dúvida é normal. Você passou anos alimentando outros tipos de pensamento antes de dormir. Anos indo para a cama repetindo para si que não é capaz, que tudo é difícil, que nada muda. É natural estranhar quando começa a falar diferente, mas presta atenção em uma coisa. Mesmo sem perceber, você já se programou, muitas vezes, para se sentir mal. Toda vez que você termina o dia dizendo coisas como: eu não fiz nada direito hoje, minha vida é um caos, eu só erro. Você está criando um ambiente interno perfeito para acordar no dia seguinte desmotivado, pesado, sem energia. Essas 7 frases fazem o oposto. Elas criam, antes de dormir, um terreno mais fértil para a ação, para a coragem, para a clareza. Imagina o efeito acumulado disso. Uma pessoa que toda noite assume responsabilidade pelo futuro. Usa os desafios como construção, não como castigo. Treina a mente para enxergar oportunidade. Acredita na própria capacidade mesmo sem saber o como. Valoriza cada passo. Solta o peso que não dá mais para carregar naquele dia. E coloca o subconsciente para trabalhar a favor dela enquanto dorme. Você acha mesmo que, depois de um tempo, essa pessoa continua agindo igual a quem deita reclamando, culpando todo mundo, se diminuindo e dormindo em guerra com a própria cabeça? Não tem como. E é isso que você está começando a fazer agora. Não é para alguém especial, de outro planeta. É para gente comum como eu e você, que sente medo, cansaço, raiva, insegurança, mas ainda assim está disposto a não terminar o dia entregando a mente para o pior. Imagina alguns cenários bem concretos. Cenário 1. Trabalho. Você teve um dia cheio. Erraram com você ou você errou com alguém. Teve cobrança, prazo, pressão. Você chegou em casa sem energia, talvez com vontade só de se anestesiar no celular ou em qualquer distração. Antes você deitaria e ficaria rodando esse filme na cabeça. Tô cansado dessa vida. Nada muda. Sempre a mesma coisa. Agora você deita. E por mais difícil que o dia tenha sido, você coloca outra lente. Cada desafio que eu enfrentei hoje está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. Você entende que aquele dia duro pode ser usado como treino. Treino de paciência, treino de comunicação, treino de resiliência, treino de foco em encontrar saída. Você vai dormir diferente. E por isso você acorda diferente. Cenário 2. Vida pessoal. Você se sentiu sozinho ou em conflito com alguém importante. Talvez tenha discutido, tenha sido ignorado, tenha sentido que não é prioridade na vida de ninguém. Antes você terminaria o dia com pensamentos como: eu não sou importante, ninguém se importa comigo, eu sempre acabo ficando para trás. Agora, mesmo com o peito apertado, você decide se tratar com mais respeito. Você lembra: eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. E isso também vale para relações. Você passa a acreditar que pode aprender a se posicionar, a impor limites, a escolher melhor com quem se relaciona, a se valorizar mais. Você não ignora a dor, mas também não deixa ela definir quem você é. Cenário 3. Amanhã. Às vezes, o dia seguinte já nasce pesado na sua cabeça. Você sabe que tem problema para resolver, conversa difícil para ter, conta para pagar, tarefa que vem empurrando. Antes, você deitaria já imaginando tudo dando errado, criando mentalmente os piores cenários. Agora, você termina a noite com: enquanto eu durmo,
Minha mente trabalha a meu favor, criando soluções, clareza e novas oportunidades para amanhã. Você não está fugindo da responsabilidade. Você só está escolhendo não gastar a madrugada inteira repetindo o problema. Você está escolhendo descansar e deixar uma parte sua trabalhar na direção da solução. Na prática, isso significa: amanhã você não vai acordar com tudo resolvido, mas pode acordar com uma ideia nova, com uma atitude mais firme, com um olhar mais claro sobre o que precisa ser feito primeiro. E isso na vida real faz muita diferença. Percebe que essas frases não são um show de motivação? Elas são uma reeducação de pensamento. Você está ensinando noite após noite o seu cérebro a parar de atuar só como vítima, parar de ver o desafio como punição, parar de focar apenas no negativo, parar de exigir passos gigantes todos os dias, parar de dormir afogado em culpa e medo, e parar de achar que a própria mente é inimiga e, ao mesmo tempo, está ensinando ele a assumir o próprio caminho, ver o desafio como parte do treino, procurar oportunidades, honrar pequenos avanços, soltar o que não controla e usar o subconsciente como aliado. Tudo isso em poucos minutos por noite. É por isso que é tão importante você não fazer esse ritual no piloto automático. Não é só repetir por repetir. É deixar as frases atravessarem o seu dia. Repara, quando você diz: "Eu sou o único responsável pelo meu futuro e a partir de hoje escolho pensar como um vencedor", você dá um recado para si. Chega de discurso de derrota. Chega de história pronta do tipo: "Minha vida é assim mesmo". Eu vou começar a pensar como quem quer ganhar esse jogo, não só sobreviver a ele. Quando você diz: "Todos os dias eu avanço, nem que seja um passo, na direção do meu propósito de vida", você dá outro recado: "Chega de me massacrar porque não fiz tudo. A partir de hoje eu vou valorizar o que consigo fazer. E dia após dia, isso vai me levar muito mais longe do que a culpa e a autoagressão me levaram até hoje". E quando você diz: "Eu libero agora todo o medo, culpa e preocupação e escolho descansar em confiança e gratidão", você se dá uma permissão que muita gente não consegue se dar. A permissão de descansar de verdade. Descansar não é só deitar, é deitar sem se agredir mentalmente o tempo todo. Você começa a descobrir como é colocar a cabeça no travesseiro e, em vez de pensar: "Eu sou um desastre", pensar: "Hoje eu fiz o que eu consegui. Errei em algumas coisas, acertei em outras. Eu estou em construção. E amanhã eu continuo". Esse é o tipo de conversa interna que muda destino, porque quando você para de ser seu próprio inimigo por dentro, você ganha energia para enfrentar os inimigos de fora. E isso serve para qualquer pessoa, homem, mulher, mais novo, mais velho. Todo mundo que está cansado de terminar o dia se atacando e quer começar a terminar o dia se alinhando. Na próxima parte do vídeo, você pode continuar repetindo com quem está ouvindo as 7 frases completas, em voz serena, pausada, para que a pessoa use todas as noites até decorar e, de tempos em tempos, reforçar essa ideia, que não é sobre perfeição, é sobre repetição com intenção. Talvez com o tempo essas frases comecem a aparecer sozinhas na sua mente. No meio de um problema, você se pega lembrando: "Cada desafio que eu enfrento está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade". Ou, quando bate aquela sensação de que está atrasado em relação aos outros, vem: "Todos os dias eu avanço, nem que seja um passo na direção do meu propósito de vida". É disso que se trata. Reprogramar, pouco a pouco, o jeito como você conversa com você mesmo. Imagina o que acontece quando isso vira hábito. Você vai vivendo o seu dia. Trabalho, estudo, trânsito, conta, compromisso, mensagem, cobrança, gente pedindo coisa, prazos. Você chega na noite, cansado, com a mente cheia. Antes, você ia direto para o piloto automático. Reclamar, se criticar, se comparar, levar tudo para o travesseiro e tentar dormir com a cabeça em guerra. Agora você tem um ritual. Você pode estar deitado, pode estar sentado na cama, pode estar no sofá. O lugar não importa tanto. O que importa é a decisão. Antes de dormir, eu vou alinhar minha mente.
E aí você entra na sequência das frases, sempre com essa intenção. Não é decorar, é sentir. Eu sou o único responsável pelo meu futuro e, a partir de hoje, escolho pensar como um vencedor. Você assume por dentro. Eu não vou mais me tratar como alguém que está condenado. Eu não vou mais me tratar como se estivesse sempre atrasado para a própria vida. Eu vou me tratar como alguém que está construindo. Cada desafio que eu enfrentei hoje está construindo a minha força, a minha disciplina e a minha prosperidade. Você revisita o dia. Em vez de só ver problema, você começa a enxergar tijolos. Cada situação difícil vira matéria-prima. Você não precisa gostar, mas escolhe usar. A minha mente é um ímã para ideias, pessoas e oportunidades que me aproximam dos meus objetivos. Você dá um comando claro. Eu não quero mais uma mente viciada em desastre. Eu quero uma mente treinada para enxergar caminho. Uma mensagem que chega pode ser uma porta. Um convite que aparece pode ser um passo. Uma intuição que você sente pode ser direção. Eu acredito profundamente na minha capacidade de realizar os meus sonhos, mesmo que eu ainda não veja o caminho completo. Você abaixa a exigência de ter certeza de tudo. Você para de esperar se sentir pronto para começar. Você entende que o caminho de quem realiza é cheio de partes escuras, cheias de dúvida, de tentativa, de ajuste. Você aceita continuar, mesmo quando não enxerga tudo. Todos os dias eu avanço, nem que seja um passo, na direção do meu propósito de vida. Você tira dos ombros a obrigação de ser perfeito e coloca neles apenas uma responsabilidade: não se abandonar. Talvez o passo de hoje seja mínimo, mas, se é um passo, conta. Você terminou o dia mais à frente do que começou. Eu libero agora todo medo, culpa e preocupação e escolho descansar em confiança e gratidão. Aqui você limpa o terreno. Você não leva o dia inteiro para dentro da noite. Você solta o que já não pode fazer nada agora. Você se perdoa pelo que ainda não saiu como gostaria. Você se permite descansar. Enquanto eu durmo, minha mente trabalha a meu favor, criando soluções, clareza e novas oportunidades para amanhã. Você confia que, mesmo no escuro, existe movimento. Que mesmo parado fisicamente, algo em você está organizando, processando, preparando. Você tira a mente do papel de inimiga e coloca como parceira. Com a repetição, esse ritual começa a mexer em tudo. Na forma como você lida com o dinheiro. Você passa a se ver como alguém capaz de aprender, crescer, gerar mais valor, não como alguém condenado à escassez, na forma como você lida com relacionamentos. Em vez de carregar só rejeição e medo, você começa a ver que pode se posicionar com mais respeito por si, aprender a se comunicar melhor, escolher melhor as pessoas. Na forma como você lida consigo, você reduz a violência interna e aumenta o respeito por seus próprios esforços. No começo pode ser estranho, pode parecer forçado, pode até parecer mentira, mas pensa assim: mentira por mentira, você já contou muitas para si mesmo. Eu não consigo. Eu nunca vou mudar. Não é para mim. Essas frases que você repete à noite são, na prática, a escolha de contar uma história diferente. Uma história onde você não é perfeito, mas é responsável. Não é vítima, mas é aprendiz. Não tem tudo, mas faz o melhor com o que tem. E o efeito disso não vem em um dia. Vem no acúmulo. No dia em que der vontade de desistir do ritual, lembra disso. Você levou anos reforçando pensamentos que te derrubam. Você pode, pelo menos por algumas semanas, se comprometer a reforçar pensamentos que te levantam. Se for preciso, coloca um alarme discreto no celular, todo dia, num horário próximo de dormir, só escrito assim: 7 frases. Quando tocar, você sabe, é hora de alinhar a mente. Não importa se você vai estar feliz, irritado, triste ou neutro. Não importa se o dia foi bom ou ruim, você faz mesmo assim, porque é justamente nos dias ruins que essa prática mais te protege. No fim, o que essas 7 frases estão fazendo é algo simples e ao mesmo tempo raro. Elas estão te ensinando a terminar o dia do seu lado,
e não contra você. Então agora, antes de encerrar, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Essas frases não são sobre esse vídeo, são sobre você. Toda noite você tem duas opções. Ou você termina o dia repetindo as mesmas histórias que te drenam, que você não é capaz, que nada dá certo, que sua vida é só problema. Ou você termina o dia escolhendo conscientemente o que vai plantar dentro da sua mente antes de dormir. E a partir de hoje, você já sabe o que plantar, que você é responsável pelo seu futuro, que os desafios estão te fortalecendo, que sua mente pode ser um ímã para oportunidades, que você é capaz, mesmo sem ver todo o caminho, que cada passo conta, que você pode soltar o peso desnecessário e que enquanto você dorme, a sua mente pode trabalhar a seu favor. Você não precisa sentir tudo isso de forma perfeita agora. Você só precisa escolher não abandonar esse processo. Usa esse vídeo todas as noites. Repete comigo até essas frases virarem parte natural da sua forma de pensar. Você vai perceber com o tempo que a forma como você acorda, reage e decide começa a mudar silenciosamente, de dentro para fora. Se isso fez sentido para você, se em algum momento desse vídeo você sentiu um clique, um alívio, uma força a mais, eu te peço uma coisa bem simples. Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso não é só número. É a forma do YouTube entender que esse tipo de conteúdo ainda importa. E é a forma de você garantir que vai continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua mente em vez de só te distrair. Agora, fecha os olhos. Respira fundo mais uma vez. Guarda pelo menos uma dessas frases no coração e deixa a sua mente trabalhar a seu favor enquanto você descansa. Boa noite e amanhã você continua.